Olá, querida estudante, querido estudante. Falamos há pouco, então, da ideia de que saber não é necessariamente saber falar sobre. Bom, agora nós vamos falar, sim, sobre a linguagem, a verbalização, né, e a competência linguística em educação profissional. Tá? Evidentemente, a comunicação em geral é algo maior, tem a ver com vários outros aspectos além do verbal e do linguístico, né? Mas aqui a gente vai falar mais sobre esses dois aspectos aqui, ok? Bom, em primeiro lugar, é importante colocar que este tema não é apenas voltado para professores de português, de comunicação técnica, etc., mas afeta todos os professores de educação profissional. Por quê? Porque, em primeiro lugar, toda cultura técnica, toda cultura profissional, toda cultura laboral, ela também se expressa e ela também se dá por meio de aspectos linguísticos, de aspectos verbais, né? Através, por exemplo, de uma linguagem técnica, para início de conversa, né? que é já um primeiro aspecto, mas também um modo de falar, expressões, né? Típicos de um corpo profissional, de uma categoria profissional, etc, etc. Em segundo lugar, também é preciso pensar essa questão da fala e da comunicação linguística, porque a partir da teoria dos atos de fala, por exemplo, né, a gente pode pensar que essa comunicação, essa fala, ela pode ser pensada por si mesma como uma forma de ação. Então, cada ato de fala produz efeitos, pode ser vista como uma maneira de agir sobre o mundo, sobre os outros, etc, etc. Então, isso também tem a ver com uma atuação profissional dentro de diversas áreas de atuação de uma mesma profissão, por exemplo. Então, a fala de um sujeito pode ter diversas funções, diversos efeitos que vão depender, é claro, né, do contexto, do contexto de fala, da entonação, das intenções, do valor cultural dado à linguagem, e por aí vai, né? Então, isso significa que muitas vezes a verbalização também pode ser encarada como uma competência profissional em si, por si mesma, tá bom? Bom, é claro que a gente nasce banhados em linguagem e a gente vai aprendendo, né, a linguagem já desde criança, desde bebê, né? Então, pode-se colocar a questão se realmente existe uma competência linguística e digamos assim, uma habilidade comunicacional que não seja essa geral, né, que a gente já desenvolve por sermos seres sociais, né? Então, para tentar ir além de uma possível dicotomia, né, entre uma abordagem mais genérica da linguagem ou outra mais de uma competência ou uma tecnicidade da linguagem profissional, digamos assim, vamos citar aqui Pastre, Mayen e Vergniaud, né, autores da didática profissional, que vão colocar o seguinte, olha só, um técnico de serviço, por exemplo, né, domina uma área de tecnicidade construída e validada num sistema de ensino técnico e profissional. É, na maioria das vezes, por esta qualificação que ele é contratado. Por outro lado, ele desenvolveu desde a infância um repertório de competências conversacionais adquiridas fora de qualquer aprendizagem organizada, né, que são as leis sobre os usos da língua nas interações sociais e profissionais finalizadas, né, que ficam mais ou menos ausentes do ensino. Além disso, embora se desenvolvam no âmbito dos usos e das leis conversacionais gerais, as formas conversacionais profissionais apresentam especificidades que dependem da finalidade e das características de cada classe de situação. Então, o que eles estão dizendo é que, evidentemente, né, cada trabalhador tem um percurso de aprendizagem linguística e de expressão, de conversação, né, e um repertório também, que é próprio do seu percurso de vida, né? Por outro lado, cada situação profissional tem em si
aspectos linguísticos e conversacionais que são próprios daquelas situações e que, portanto, precisam ser tratadas a partir dessa especificidade situacional daquelas classes de situação profissional. Então, em decorrência disso, a gente pode falar de uma interdependência, né, entre as competências comunicativas, né, e os conhecimentos do domínio da atividade, né, esses conhecimentos técnico-científicos próprios daquelas classes de situações referentes a uma atividade profissional específica. Tá? Então, em função disso, a gente pode também lembrar que cada uma dessas situações, né, envolve jogos de linguagem diferentes e particulares, né, entre profissionais e usuários, ou clientes, ou pessoas que são atendidas, por exemplo. Né? Então, a gente não se comporta da mesma maneira, por exemplo, quando vai num cabeleireiro ou quando vai no médico. Ou, pelo menos, as estratégias linguísticas que a gente usa, muitas vezes, serão diferentes. Por exemplo, no escritório médico, vai ter uma co-construção, né, do diagnóstico que vai se dar por meio desse jogo de linguagem, esse jogo conversacional entre o médico e o paciente. Né? Evidentemente, não é algo que vai ser homogêneo entre os profissionais. Né? Então, profissionais experientes, ou até pela sua característica pessoal, vão ter diferentes formas de comunicação e níveis, inclusive, de eficácia comunicacional muito diferentes entre eles. Bom, em resumo, e para pensar para nós, professores, né, tanto das áreas gerais ou linguísticas como das áreas específicas, né, a gente pode resumir essa ideia dizendo que a competência linguística ela se baseia tanto, então, nessa estrutura genérica, né, das relações humanas, né, que envolve, então, fala, comunicação de diferentes tipos, né, como também com as relações, com as interações próprias de campos profissionais. Então, existe essa dialética, né, entre essa genericidade, essa questão genérica da relação humana, mas também das especificidades de cada uma desses campos profissionais de atuação. Isso significa, né, que as competências linguísticas com os aprendizes, né, elas devem ser trabalhadas na formação em relação estreita com as outras competências, porque justamente é um jogo, né, de interação entre esse repertório geral e essas demandas e as coisas que estão em jogo nas situações específicas de aprendizagem profissional e de atuação profissional.